Bora voltar aqui? Vamos conversar então sobre os requisitos da evicção. Como nós vimos, gente, a evicção ela tem por causa um vício existente ali no título do alienante, não é isso? Ou seja, um defeito do direito que é transmitido ao adquirente. Então, é necessário que a perda da propriedade ou da posse da coisa para esse terceiro, para o evictor, decorra de uma causa jurídica, tá? Por quê, gente? Porque se for uma turbação ali de fato, ela pode ser afastada mediante causas possessórias, que aí vocês vão aprender lá na disciplina de posse e propriedade, tá? Para então que se configure a responsabilidade do alienante pela evicção, devem ser preenchidos alguns requisitos. Na verdade, 5 requisitos, e nós vamos conversar sobre cada um deles, tá? Primeiro requisito, gente, é a perda total ou parcial da propriedade, da posse ou do uso da coisa alienada. Então, constitui pressuposto da evicção o recebimento da coisa pelo adquirente em condições de perfeito uso, devido à ausência de qualquer defeito oculto, e posteriormente a perda total ou parcial, tá? Ou seja, se ele perde o uso, a propriedade do objeto na integralidade, ou se ele perde parcialmente. A exemplo de um terreno, tá? Um terreno de 200 metros, houve a perda apenas de 20 metros desse terreno. Então, é uma perda parcial, beleza? O segundo requisito, gente, é a onerosidade da aquisição. Como nós vimos, né? A garantia da evicção, ela é apenas aplicável nos contratos onerosos, tá? E nas doações com encargo ou modo, o que a gente chama de doações modais. Terceiro requisito é a ignorância pelo adquirente da litigiosidade da coisa, gente. O 457 do Código Civil, ele dispõe que não pode o adquirente demandar pela evicção se ele sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Então, gente, se o adquirente conhecia, né, se ele tinha ciência que a coisa era de outrem, e mesmo assim ele adquire, ou se ele tinha ciência que havia algum tipo de litígio sobre a propriedade daquele objeto, presume-se que ele assumiu o risco da perda desse objeto futuramente. Então, que ele assume o risco da decisão ser ali desfavorável ao alienante, tá? Como quarto requisito, nós temos a anterioridade do direito do evictor. O que é isso, gente? O que vem a ser a anterioridade do direito do evictor? O alienante, ele só responde pela perda decorrente de causa já existente ao tempo da alienação, tá? Se a causa da perda do objeto, ela é posterior à alienação, não há que se falar em nenhum tipo de responsabilidade para o alienante. Gente, é o caso da desapropriação que é efetuada pelo poder público, tá? Imagina que você adquire um imóvel e posteriormente, 3, 4 meses depois, o poder público acaba se desapropriando aquele imóvel, porque fala que aquele imóvel é de interesse público, tá? Nesse caso, gente, de desapropriação, o alienante não vai responder. Não há que se falar na garantia da evicção, porque foi uma causa posterior à alienação, tá? A causa dessa perda, ela surgiu após a transmissão do direito. Porém, gente, se já havia sido expedido o decreto de desapropriação antes da realização do negócio, antes dessa transferência, o alienante vai responder sim pela evicção, tá? Ainda que a expropriação de fato tenha se efetivado posteriormente. Por quê, gente? Porque como o decreto aí da desapropriação ele é anterior ao contrato, tá?
e o adquirente não tinha meios de evitá-la, o alienante deve responder sim por essa evicção, tá? Gente, e por último, o último requisito para que seja configurada ali a garantia da evicção, nós até já conversamos sobre ele, é a denunciação da lide ao alienante, tá? Lembrem-se, artigo 456 do Código Civil, não é isso? Mas, gente, essa denunciação à lide, ela não é obrigatória, lembra disso? Porque é bem possível, a doutrina tem entendido, que caso o adquirente decida por não denunciar a lide, posteriormente, depois da efetiva perda do objeto, ele pode ajuizar uma ação de regresso em face do alienante, tá? Além disso, gente, tem-se como requisito também que a coisa tenha sido perdida, tenha se evencido, não é isso? Em virtude de sentença judicial, tá? A regra geral, meus amores, é que a perda que acarreta a evicção é a que se opera em virtude de sentença judicial, tá? Não é, portanto, qualquer perda do objeto que vai configurar a evicção. Não vai ocorrer evicção, por exemplo, quando a perda ocorre por furto do bem de terceiro, desbulho, de perecimento em razão de caso fortuito ou de força maior, tá? Ou então de outras situações ali que podem ser posteriores à alienação. Só irá ocorrer a evicção quando a perda for em virtude de sentença judicial, tá? Gente, nessa hipótese, tá? Lembrem-se disso, é mais um dos requisitos, a perda da coisa em virtude de sentença judicial, ok? Gente, seguindo um pouquinho aí à frente, tá? Quais são os direitos do evicto? Nós já vimos quando ocorre a garantia da evicção, mas quais são os direitos deste evicto? Está lá no 450, tá? Eu coloquei aí para vocês no slide. E o 450, gente, ele determina que, salvo estipulação em contrário, o evicto tem direito, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou, a indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir, a indenização pelas despesas do contrato e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção, as custas judiciais e aos honorários do advogado. Então, gente, o 450, ele me traz ali, né, quais são os direitos do evicto. Vamos conversar um pouquinho especificamente, né, sobre cada um desses direitos, ok? O artigo 450, então, gente, ele traz a garantia de um ressarcimento amplo e completo, tá? Isso é possível da gente perceber através da expressão que fala que o alienante, não é isso? O evicto, ele tem direito, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou, os prejuízos que resultarem diretamente da evicção. Com isso, gente, a doutrina tem entendido que inclui-se nesses prejuízos as despesas com ITBI recolhido, se for o caso, com IPVA, despesa com lavratura e registro de escritura, tá? Juros e correção monetária, ou seja, são indenizáveis os prejuízos ali que forem devidamente comprovados pelo evicto, pelo adquirente. O ônus da prova aqui cabe ao adquirente, cabe ao evicto. As perdas e danos, gente, também vão abranger tanto o lucro cessante quanto o dano emergente. Vocês vão entender mais um pouquinho sobre isso quando a gente entrar em responsabilidade civil, tá? Essa ideia, gente, de integralidade da indenização, essa ideia de ressarcimento amplo e completo, ela é também aplicável no caso do objeto deteriorado, tá? O artigo 451 do Código Civil, ele determina que,
subsiste para o alienante a obrigação de quê? De reparar o dano, de reparar os prejuízos causados pela perda da coisa. Sendo assim, gente, a deterioração do objeto que se venceu, a deterioração, né, da coisa que se perdeu, em poder do adquirente, não vai afastar a responsabilidade do alienante, tá? O alienante continua respondendo pela evicção, a não ser, salvo se a deterioração tiver sido provocada intencionalmente, tiver sido provocada com culpa pelo adquirente, tá? Então, é importante a gente ressaltar aqui que a responsabilidade ela permanece quando a deterioração ela acontece ali por simples culpa. A responsabilidade ela só não vai permanecer quando a deterioração ela é causada por dolo, tá? Nessas hipóteses, o alienante, gente, ele não pode arguir uma desvalorização ali da coisa evicta com a pretensão de obter uma diminuição do montante da indenização. Porém, isso nos modos do 452, tá? Se o adquirente tiver auferido vantagens dessa deterioração, por exemplo, ele comprou uma casa, tá? E aí mandou demolir essa casa foi parcialmente demolida e ele acabou vendendo os materiais ali da demolição, tá? Nesse caso, gente, ele recebeu uma vantagem, né? Ou a casa deteriorou-se, tinha um seguro e ele acabou recebendo o seguro daquela casa. Essas duas hipóteses, o adquirente ele auferiu vantagens da deterioração. Se for esse o caso, essas vantagens vão ser deduzidas ali da indenização ao que o adquirente faz jus, tá? A não ser que ele já tenha sido condenado a indenizar esse terceiro reivindicante em algum momento. Outra questão também, quando a gente fala da evicção, é das benfeitorias, não é isso? O 450, ele fala que o adquirente, que o evicto, ele também tem direito ao ressarcimento das benfeitorias que foram realizadas, tá? O artigo 453 do Código Civil, ele diz que as benfeitorias necessárias ou úteis, não abonadas ao que sofreu a evicção, serão pagas pelo alienante. Então, gente, da leitura do 453, nós chegamos à conclusão que o evicto, como qualquer outro possuidor, ele tem direito de ser indenizado das benfeitorias necessárias e úteis, e aí ele será indenizado pelo reivindicante, não é isso? Porém, se essas benfeitorias já foram pagas pelo reivindicante e tiveram sido feitas, na verdade, pelo alienante, tá? O valor delas vai ser levado em conta ali na restituição devida. A finalidade dessa regra aqui, gente, da benfeitoria, é evitar o enriquecimento sem causa do evicto. Vocês conseguem perceber isso? Do 454? Impedindo que ele embolse, né, um pagamento efetuado ali pelo reivindicante de benfeitorias que não foram feitas por ele, de benfeitorias que, na verdade, foram feitas pelo alienante. Ok, meus amores? Gente, vou dar uma pausa nesse bloco. Bloco seguinte, a gente termina de conversar sobre a evicção, tá bom?